Olá, boa tarde, tudo bem, meus queridos alunos do segundo C? Que saudade, muitas saudades. Todos os dias eu falo dessa saudade, mas é muita. Saudade de estar com vocês, de sentir a energia de vocês, dos abraços, de saber as histórias. Mas é isso, tudo vai passar. Logo, logo a gente vai estar junto de novo, tá? Um beijo para vocês. Bem-vindos aqui à minha aula, bem-vindos à minha casa, ao meu cantinho. Como eu disse nas outras aulas, resolvi fazer aqui perto das minhas plantas, porque é aqui que eu me sinto bem, é aqui nessa mesa que eu recebo meus amigos, é aqui nesse meu cantinho que eu recebo as pessoas do coração. E vocês estão aqui dentro do meu coração. Saudades muitas, 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 tá? Bom, hoje a gente vai ver nós estamos vendo nessas últimas aulas os movimentos modernistas, as vanguardas, né? E hoje eu vou ficar mais na arte, no expressionismo e na arte abstrata. Muito tranquilo, vocês vão ver. São movimentos muito tranquilos, todos eles. Né? E nós vimos em aulas passadas que esse termo vanguarda é um termo de origem francesa e um termo militar. Avante na frente, guarda na guarda, a guarda que vai na frente. É um termo usado na guerra para designar aquele pelotão que vai na frente, abrindo caminho para os outros pelotões que estão vindo atrás. Então, todos esses movimentos artísticos, todos esses ismos abriram caminho, né? Era uma arte revolucionária, não ligada ao academicismo, ao tradicionalismo. Todas essas correntes, nós vimos o cubismo, nós vimos o fauvismo na aula passada, eles rompem com a arte tradicional, com a arte acadêmica e com a representação objetiva do mundo, né? A gente vai ver representações subjetivas. E hoje vocês vão ver o expressionismo, mas, na verdade, vocês já estudaram o expressionismo comigo, porque quando nós vimos nos capítulos anteriores os pós-impressionistas, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Paul Gauguin, eles já são considerados expressionistas. Os pós-impressionistas, lembram dessa matéria da aula passada, dos pós-impressionistas, que eles ultrapassam os impressionistas na técnica, nas cores, né? Já colocam mais movimentação com relação ao que está sentindo lá do lado de dentro. Então, os pós-impressionistas já são pré-expressionistas. Quando vocês entenderem o expressionismo, vai ficar muito claro. Parece confuso, mas não é. É muito tranquilo, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Falar um pouquinho do expressionismo e um pouquinho também sobre arte abstrata. Vamos ver até onde nós vamos. Todo esse material já foi enviado para vocês, nos e-mails, mais amplo, com mais imagens. Esse formato aqui tem que ser um pouquinho mais enxuto, né? Pelo tempo, e depois as aulas ficam muito pesadas, eu não consigo publicá-la para vocês, né? Mas tudo isso já foi passado no e-mail de todas as turmas. Muito bem, expressionismo. Ele contrapõe, vocês lembram dos pós-impressionistas, aos ideais dos impressionistas, que retratavam só aquelas sensações das cores, as pessoas. Os impressionistas começam, os pós-impressionistas, desculpe, eles começam a mostrar um caráter mais emocional da arte, né? O que está acontecendo por dentro da gente. E nem sempre o que a gente tem por dentro são coisas boas. A gente essa mistura, às vezes a gente está bem, às vezes não está, né? E no impressionismo era tudo, lembra das paisagens, os cabarés, os cafés, os balés, Paris fervilhando, era tudo muito alegre, né? A gente parece que não tinha nenhuma chateação. Os pós-impressionistas, Van Gogh principalmente, já começa a mostrar isso, esse mundo mais introspectivo, né? Quando Van Gogh fala, eu pinto o que eu sinto, não o que eu vejo. Olha, isso traduz de uma maneira muito clara o que é ser expressionista. Né? É o jeito que eu estou sentindo. Se aquele céu está movimentado, estrelado, não é porque ele estava assim realmente, é porque minha cabeça é que estava daquele jeito. Idem para os girassóis que nós vimos em aulas passadas, né? Bom, e os expressionistas usavam cores fortes, pinceladas mais rápidas, exageradas, né? Formas alongadas na figura humana, tem uma distorção da figura humana, justamente para poder exprimir mais ou a dor, ou a tristeza, ou a introspecção. E esses expressionistas, eles vão mostrar as feridas da sociedade. Quando eu mostrar as imagens, vai ficar muito mais fácil. Estou fazendo só uma abertura aí para vocês. E quais são as feridas? Quais são as feridas do homem? Várias. A solidão, a morte, as doenças, as tragédias naturais, as tragédias existenciais, aquilo que está lá dentro da gente.
Então, essas feridas começam a ser mostradas por esses artistas. A guerra, a dor, a solidão, né? Isso é muito interessante. Nós vamos ver também uma escola de arte que surge por volta de 1919 na Alemanha, chamada Bauhaus. Eu vou falar sobre ela, mas eu vou falar sobre ela mostrando imagens melhor. E no final desse módulo, eu vou falar da diferença entre arte figurativa e arte abstrata. Mas eu prefiro mostrar imagens, começar mostrando imagens. E o livro de vocês, eu acho tão legal isso, ele começa mostrando aí um videoclipe da banda Red Hot Chili Peppers, da música que chama Other Side, o lado de fora, o outro lado, né? É do álbum Californication. Aqui em casa tem até esse CD, meu filho gostava dessa banda. E vocês estão vendo cenas do videoclipe aqui, dessa música, dessa banda Red Hot Chili Peppers. E o que fala essa música? Principalmente nesse disco, Californication, eles fazem uma crítica às celebridades, à rapidez, a futilidade de todas as coisas, esse mundo, principalmente de Hollywood, né? Das falsidades, das coisas que são descartáveis, da solidão que isso causa nas pessoas. E é um tema muito atual, né? E eterno da nossa existência. E aqui vocês estão vendo cenas desse videoclipe, olha, e o livro de vocês começa mostrando isso, porque os cenários, não vou falar, vou deixar vocês olharem esses cenários, olha só. Lembra alguma coisa? Né? Vamos ver, eu estou testando um pouquinho a memória de vocês. Vocês lembram quando a gente estudou o cinema, a história do cinema, a invenção, os primeiros dias? Eu falei do cinema expressionista alemão, mostrei lá alguns cartazes, algumas cenas de filmes do expressionismo alemão, como O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, foi o primeiro filme sobre vampiro, e tinha esses cenários tortos, né? Com cores escuras, e esse videoclipe usa exatamente cenários expressionistas baseados no cinema expressionista alemão. Olha só, aqui vocês estão vendo cenários do videoclipe, e aqui cena do filme, lá do início do cinema, ainda era a época do cinema mudo isso aqui, gente. O Gabinete do Dr. Caligari. Não sei se vocês lembram da sinopse desse filme, eu falei para vocês. O Dr. Caligari, ele anda pelas feiras das cidades, ele é uma espécie de apresentador, e ele leva com ele apresentando nessas feiras, como se fosse ele não chega a ser um artista, ele se classifica como um doutor, e ele tem com ele o que ele diz ser um sonâmbulo, que dorme aí há vários anos, é um homem bem alto, bem esquisito, que sai de dentro aí dessa caixa, e ele apresenta, né, esse homem nas feiras, nas cidades que ele chega, só que todo lugar que ele chega começa a acontecer mortes relacionadas à figura desse sonâmbulo. É um filme muito interessante e um filme mudo, é um filme de suspense, entre aspas, um filme de terror do início da história do cinema. E vocês podem ver, olha aqui, que os cenários do videoclipe são baseados nos cenários do cinema expressionista alemão, né? Que é a deformação da figura, a deformação da perspectiva, parece que está tudo torto, né? Que nada se encaixa dentro da casa. Aqui vocês estão vendo a cena do Dr. Caligari e essa figura que andava com ele, como eu disse, uma espécie de um gigante, né? Que vivia dormindo, mas que à noite acordava. E a sinopse do filme eu já falei. O cartaz, o próprio cartaz é expressionista. Olha que cores! Roxo com preto, com amarelo, com laranja, tem um contraste. Você vê esse cartaz, você já sente esse aspecto intimista, introspectivo e tenebroso do filme. Vocês podem ver no YouTube, na internet, e não é um filme longo, esses primeiros filmes eram filmes curtos, né? E cenas do Dr. Caligari do filme, e aqui cenas, novamente, agora vocês podem perceber melhor, do videoclipe dessa banda, muitos conhecem, né? Red Hot Chili Peppers, da música Other Side, que significa o lado de fora, o outro lado, né? E esses cenários correspondem a isso, as frustrações, o estado psicológico do protagonista, o eu lírico da canção, né? E a vanguarda expressionista, esse nome, como eu disse a vocês no início dessa nosso encontro, os pós-impressionistas, eles já eram expressionistas, mas não tinha esse nome. Eles usavam a expressão, eles usavam a dor, eles falavam de outras maneiras aquilo que estava dentro deles, né? Mas esse termo surge principalmente por volta de 1904, 1905, numa revista, uma revista chamada Dark Stone, que significa mais ou menos a tempestade. Então, colocando esses artistas, né, que tinham essa visão ligada a esse estado de espírito, ao emocional,
como expressionistas, né? Então, as características, já contei para vocês, já falei, isso tudo já foi abordado também. Vamos ver as obras, olha só. Esse é um artista chamado Ernest Kirchner. Kirchner mostra muito esse mundo da guerra, o submundo dos soldados. Esse quadro aqui de 1905, e eu já falei aqui da relação dessas vanguardas com as guerras, como as guerras influenciaram. Na aula que vem a gente vai ver o dadaísmo, né? Talvez se hoje der tempo, ainda já começa a falar um pouquinho do dadaísmo. Olha esse banho, a falta de privacidade, né? Todos os soldados magros, esqueléticos, né? Um banho aqui que eles estão tomando, parece que cai pouca água de cada chuveiro. O guarda observa, tem sempre uma pessoa vigiando. Então, esse submundo, essa falta de privacidade, essas situações não generosas ou constrangedoras que uma guerra traz para o ser humano. É isso que a gente vê aí. Isso era tema de quadro antes disso? Jamais. Você acha que o público gostou dessas obras? De jeito algum. Olha essa obra. Você fala, Mônica, que esquisito. Olha, primeiro vamos ver o título, Marcela. É também uma obra de Kirchner, de 1911. Marcela, gente, não é uma menininha meiguinha. Olha só, ela tem uma maquiagem forte. Ela tem unhas vermelhas, uma boca extremamente vermelha. Marcela é uma jovem prostituta. Observe que o corpo dela nem se formou, é um corpo de menina, né? A única coisa referência à infância que a gente tem, além desse corpo franzino, que não tem nenhuma formação ainda, ela nem tem seios ainda, é o laço de fita no cabelo, né? E Marcela tem uma maquiagem pesada. E observe, eu acho interessante nessa obra, que ela olha pra gente, mas não assim, ai, coitada de mim. Ah, eu sou uma jovem. Não, parece que ela compactua com esse destino dela, o que é mais triste ainda, né? Ela compactuar, ela ser cúmplice desse destino, de ser uma criança e estar aí numa zona de prostituição. O ambiente atrás, vocês podem ver que essas cores tentam recriar um ambiente como se fosse um ambiente acolhedor, um ambiente que chamasse os homens para esse mundo, né? Mas que ao mesmo tempo não consegue ficar alegre, né? Não consegue ser acolhedor devido à situação o tema que o quadro representa. É isso que a gente vê. Marcela de Kirchner, num quadro. Olha as cores, né? E as pinceladas são abruptas, são violentas. Eles não escondem da gente. Olha, no cabelo dela tem vermelho, tem verde, tem marrom claro, marrom escuro. No corpo dela tem verde, tem azul. Então, essa liberdade, eu gosto muito das vanguardas, não gosto muito de falar do meu gosto pessoal, mas eu acho o expressionismo assim, muito forte, né? Muito bem, eu trouxe a análise de Marcela para vocês. Essa também é de Kirchner, chama Autorretrato com Soldado. Vocês podem ver que o soldado, olha, tem um protesto nesse quadro. A mão está cortada, a mão que atira, esse soldado nunca vai poder atirar na guerra, né? É um soldado no seu mundo viril, masculino, mas o soldado tem os lábios extremamente vermelhos, uma referência ao nu masculino atrás. Então, são várias críticas, a gente pode falar horas sobre cada uma desses trabalhos, né? Aí eu trouxe para vocês a análise dessas obras. Uma das obras mais importantes da vanguarda expressionista, mais conhecidas, é o Grito, que tem várias versões. É do artista holandês chamado Edvard Munch, e ele faz uma versão preto e branco, faz colorido, ele faz essa versão em litografia. Litografia ou litogravura é uma técnica de impressão em série. Você precisa de um original. A grosso modo, isso já foi explicado em capítulos anteriores. Você pega uma pedra, é muito usado o calcário, litopedra. E no calcário você faz esse desenho. Então, os riscos, as ranhuras, é como se fosse um carimbo feito na pedra. Você passa tinta naquele trabalho em relevo que você fez na pedra, coloca uma folha de papel, passa uma prensa e quando você tira, aquilo vai estar carimbado. Litogravura, feito na pedra. Xilogravura, é o mesmo processo, só que feito na madeira. Xilomadeira. Xilogravura é muito usado na literatura de cordel, para ilustrar a literatura de cordel no Brasil, que é muito comum nas feiras do Nordeste, né? Vai ter um capítulo lá na frente que a gente vai ver só o desenho e as xilogravuras do cordel. Muito bem. Então, aqui, olha, sobre o Grito, tem essa versão em preto e branco, tem essa versão colorida, ele fez uma versão com tinta óleo, misturando com pastel. Pastel é uma espécie de lápis, lembra o nosso lápis de cera, mas ele não tem aquele brilho do lápis de cera, né? Tem o pastel seco e o pastel oleoso. E não é um trabalho grande, é um trabalho de pequenas proporções. E ele fez várias versões.
Teve um até que foi roubado, depois eles acharam. Vamos ver essa aqui preto e branco, vou analisar essa aqui para vocês. Olha só, parece que ele está gritando, mas Edvard Munch diz na sua biografia que um dia ele estava passeando com alguns amigos nos famosos fiordes holandeses, né? Que são pontes na beira de grandes depressões, né? E é uma característica da Holanda, esses famosos fiordes, da Noruega, desculpe, da Noruega. Muito bem, então ele estava andando nesses lugares com os amigos e de repente ele sentiu uma sensação tão terrível, como se tudo gritasse, como se toda a natureza estivesse gritando. E a única coisa que ele conseguia fazer era tampar os ouvidos para não escutar esse grito. Então, na verdade, gente, o grito estava dentro dele, né? Mas ele tampa os ouvidos para não escutar. Já caiu no Enem há uns anos atrás, há muitos anos, uma questão sobre essa obra. E a alternativa correta falava que, olha aí, tinha que saber sobre gramática, sobre arte, sobre história, que Edvard Munch estava tendo um ataque de agorafobia. Agorafobia. Ágora, pátio, o lugar onde as pessoas entrosam uma com a outra, né? Um radical grego. Fobia, medo. Medo de estar num local público. O que isso traduz? Síndrome do pânico. Então, estaria ele nessa hora, e ele tinha vários problemas com relação à depressão, acredita-se que síndrome do pânico, sim. Então, ele estava tendo um surto nessa hora. Mas esse grito, na verdade, olha só, ecoa através aqui do relevo, né, das águas, das montanhas, no próprio céu. É como se tudo gritasse. E os amigos, as pessoas que vêm lá atrás, são indiferentes a essa dor. Né? Isso é o expressionismo, né? Teria muita coisa para falar sobre Edvard Munch. E aqui vocês estão vendo os trabalhadores saindo da fábrica, também dele de 1913. Olha, gente, isso é o Walking Dead puro. Eles saem vazios, como se o trabalho sugasse tudo que eles tinham, a vida, a juventude, a beleza. É como se eles saíssem como mortos-vivos de uma jornada exaustiva de trabalho, né? Eles não têm rosto, ou todos têm a mesma cara, não tem uma personalidade de cada um. A paisagem, o céu é amarelo lá atrás. As roupas parecem roupas velhas, esfarrapadas. Então, é uma crítica que ele faz ao trabalho, ao tempo que se passa no trabalho, a tudo que o trabalho, né, subhumano, especificamente os trabalhos nas fábricas, faziam, né, o mal que se fazia aos operários, essas jornadas exaustivas. Trabalhava homem, criança, mulher, tudo junto, a exploração do trabalho. E como eu disse, os pós-impressionistas são expressionistas. Van Gogh, essa aqui, olha, é uma obra... Lembra da fase mais escura de Van Gogh que nós estudamos? Os comedores de batatas. É um trabalho que ele tende ao realismo, né? É um dos primeiros, do início da carreira de Van Gogh, ele teve essa fase escura. Mas vocês podem ver que já tem muita coisa, ele fala sobre solidão. As pessoas estão ao redor da mesa, uma olha na direção da outra, mas os olhares, eles não se tocam, um olhar com o outro olhar. Cada um perdido na sua solidão. Esse quadro diz muito para a gente. É um ambiente pobre, escuro, de plantadores de batatas, que plantaram batata o dia inteiro e à noite o que eles têm para comer? Batatas, né? Tudo envolvido na penumbra aí, né? Num ambiente escuro, parece frio, o vapor do bule aqui, não só do bule, do chá preto, mas das batatas quentes que envolve todas essas pessoas. É um quadro que a gente já pode considerar expressionista, apesar de ser lá do final do século XIX, 1885, e nem existia ainda essa denominação, né? Mas é isso que eu já expliquei para vocês. Muito bem, uma escola que surge na Alemanha, que revolucionou o desenho. Desenho de quê? De tudo. De máquinas, de carros, de móveis, de roupa, de objetos pessoais. Foi uma escola que surge em 1919. Olha a logomarca dessa escola, né? O símbolo dela. Muitas coisas a gente pode entender sobre ela só estudando essa logomarca. Parece uma planta baixa, né? Geralmente as plantas que a gente olha, elas são quadradas ou retangulares. Seria um ambiente oval, circular, né? Dividido ao meio. Aqui poderia ser uma porta com um móvel, seria uma das visões. Também poderia representar uma pessoa de perfil, olha aqui o nariz, a boca, aqui o olho, uma pessoa nessa metade que olha no perfil para o vazio. O que seria esse vazio? As possibilidades, quantas coisas a gente pode através do desenho. Era uma escola de desenho, mas eles não ficavam só no desenho, eles trabalhavam a arquitetura, o teatro, a música, a dança, e uma escola, e eles sofreram muito na Primeira e principalmente na Segunda Guerra. Muitos professores da Bauhaus tiveram que emigrar para os Estados Unidos, fugindo principalmente da
na época da ascensão do nazismo. E eles vão mudar a arquitetura americana quando eles chegam com construções lindas. Nós vimos não, vocês não viram ainda não, mas nós vamos ver, aqui está na sequência, vocês vão ver. A arquitetura orgânica. Isso está aqui na sequência de vocês. Muito bem, olha a sede da Bauhaus, o prédio dela, gente, de 1919. É muito atual. Linhas mais retas, uso do concreto, uso do vidro, o telhado fica escondido, né? Essa coisa mais clean. Uma observação, por exemplo, vocês já observaram os aparelhos da Apple, os fones de ouvido, os notebooks, os celulares, como eles têm uma linha clean? Eles têm influência da Bauhaus, essa coisa do menos é mais, o designer mais limpo, né? A economia de volutas, de firula, isso não existe. E outra coisa, tudo que era desenhado aqui, além da preocupação formal, a preocupação, vou explicar melhor, de ser bonito o que se faz, mas principalmente, para que aquilo ia ser usado? Qual a utilidade, a funcionalidade? Então, tinha todo o estilo, por exemplo, uma chaleira, onde a mão pega, onde ficaria o dedo, todo um estudo com relação à anatomia também, uma cadeira. Então, é um estudo da funcionalidade aliado à beleza. Vocês vão ver melhor olhando as imagens, né? A arquitetura nem se fala. Essa escola influenciou demais arquitetos brasileiros, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Brasília, vocês podem ver que os prédios em Brasília parecem muito aí com essa sede. Essa foi a sede inicial da Bauhaus que vocês estão vendo. Olha só, os objetos que foram desenhados por professores e alunos. Eu duvido que na casa de alguns de vocês aqui tem uma chaleira tão moderna quanto essa. E essa é uma chaleira do início do século passado, né? Observe o equilíbrio, como ela vai ficar em pé, o jeito que eu posso colocar a minha mão, o tamanho aqui do lugar que sai o chá ou a água, etc. E, ao mesmo tempo, como é uma forma clean. É como eu disse ali dos aparelhos Apple, a diferença dele. Essa é uma cadeira de Le Corbusier. Olha a anatomia. Materiais inusitados, como couro de vaca, com metal, com a madeira. Isso era a Bauhaus, né? Isso que eu queria falar para vocês, gente. Quando esses professores, né, eles têm que sair da Alemanha, somente com a ascensão do nazismo, e muitos refugiam nos Estados Unidos. E eles vão influenciar nas construções americanas nesse sentido, do concreto aparente, do vidro, de trazer o que está do lado de fora para dentro da casa. Se você tem um jardim, uma paisagem, um céu, não tem por que ter uma parede. Você pode ter o vidro que traz o verde que está ali do lado de fora para dentro da sua vida. E um dos exemplos, isso é chamada arquitetura orgânica. A casa não se impõe, a casa vai se adaptando à árvore, à pedra. Nesse caso aqui, uma construção famosa chamada Casa da Cascata. É de um arquiteto chamado Frank White. E ela olha, gente, 1935. 1939. Uma casa que é atualíssima, feita lá na terceira década do século XX. E a cascata passa dentro da casa, embaixo da casa. A casa está em harmonia. Uma família morou a primeira, segunda geração, se não me engano, dentro dessa casa. Hoje ela é um centro cultural, mas habitaram gerações de pessoas nessa casa. Depois ela foi doada e é um centro cultural hoje. Olha que linda, gente, em todas as estações. E a harmonia dela com no nosso próximo capítulo, nós vamos ver a arquitetura modernista brasileira. Niemeyer tem a Casa das Canoas, onde ele morou no Rio de Janeiro. Vocês vão ver como ela tem essa coisa da arquitetura orgânica, de não chegar e tirar a pedra, tirar a árvore, mas de aproveitar o que está ali, de interagir com aquilo que está ali de maneira harmoniosa. Isso é uma proposta muito atual, né? E olha só, em todas as estações do ano, ela é linda. Bom, chegamos numa hora muito importante, que eu vou explicar para vocês a diferença entre arte figurativa e abstrata. O abstracionismo é uma vanguarda. A arte figurativa é o contrário de abstrata. Você olha e fala laranja. Você olha e fala cavalo, castelo, mulher, saci pererê. Pode ser coisa da imaginação. Na arte figurativa, você vê figura, você vê elementos da realidade ou irrealidade. Na arte abstrata, o artista não quer representar, mas não significa que ele não quer comunicar e que essa arte não seja expressiva. Na arte abstrata, o artista trabalha com linhas, com figuras geométricas, com borrões ou só com cores, comunicando, sim,
A coisa mais errada é falar que a arte abstrata não significa nada. Ela significa, ela comunica, ela diz. Vamos ver nos exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho uma arte figurativa, uma vaca, né? Aqui a vaca foi começando a ficar geometrizada, mas eu ainda vejo a vaca. Aqui também eu já vou perdendo um pouco dentro dessas figuras geométricas a vaca. Aqui eu já não vejo mais a vaca. Então, aqui nesse último retângulo, vocês estão vendo a arte abstrata, entenderam? Então, é uma arte que comunica. Por exemplo, tem vários artistas, Malevich, ele escutava sinfonias, ele escutava música, e ele achava que a música lembrava formas geométricas. Ele fazia composições com formas geométricas, simbolizando aquela música que ele ouvia. Kandinsky representou de forma abstrata batalhas, guerras. Então, entenderam? Então, a arte figurativa, para ficar bem fácil, eu vejo figuras. Na arte abstrata, não. São traços, linhas. E o abstracionismo, eu posso ter o abstracionismo informal ou geométrico, como vocês estão vendo aqui, né? E em todos eles, por exemplo, esse aqui, o abstracionismo geométrico, é um artista chamado Piet Mondrian. Ele era engenheiro, ele era arquiteto, e ele passa a vida inteira dele fazendo composições com quadrados e retângulos, linhas verticais e horizontais, e no início ele até usava as cores primárias, azul, vermelho, amarelo, mais o preto e branco. Depois ele vai tirando essas cores e vai chegando só no preto e branco até ficar só no branco, né? E ele busca o equilíbrio, a harmonia. Observem que apesar desse quadrado, desse retângulo grande, tão imenso, não parece que está desequilibrada a composição. Ele sempre, nas obras deles, consegue fazer uma harmonia entre formas muito grandes e formas pequenas. Então, tem uma comunicação, sim. Né? Esse trabalho expressa também. Bom, aí que eu falei Kandinsky, olha, tem uma obra dele, a Batalha de Kosovo, que eram as sensações sobre essas batalhas, mas não representando a guerra, a explosão, né? O campo de batalha, mas com cores, com formas. Ficou claro agora, arte abstrata? Muito bem. E os ecos do expressionismo, como que isso chega no Brasil, principalmente através das obras da linda Anita Malfatti, que fez uma exposição, tadinho, em 1917, mas o jornal acabou com ela. Teve uma crítica de Monteiro Lobato sobre as obras dessa exposição dela, chamada Paranoia ou Mistificação? Esse povo está pirado ou eles estão falando que é arte onde não tem arte, né? E ela ficou tão decepcionada que ela nem iria participar em 1922 da Semana de Arte Moderna. Então, nas obras, e ela estudou fora, então ela traz a vanguarda expressionismo. A mãe dela era professora de pintura e falou: minha filha, mas você foi aprender a pintar e desaprendeu com esses seus quadros? A própria mãe, que era uma professora tradicional de pintura. O alongamento da figura, cores inusitadas, olha só, a estudante, como ela consegue colocar fragilidade, timidez, introspecção nessa estudante com essas cores, essa deformação que ela coloca, olha. Outro artista que também foi expressionista dentro do movimento modernista foi o artista Cândido Portinari. Olha, quando ele faz os retirantes, ele alonga essas figuras, parecem figuras cadavéricas, como se fossem esqueletos andando. Ele coloca a fome, a magreza, a morte dos retirantes muito mais evidente quando ele coloca essas cores pesadas, essas figuras alongadas e disformes, como se fosse a própria morte, né? Nós vamos estudar, vai ter a hora da gente ver mais especificamente a Anita, mais especificamente Cândido Portinari. E um outro que eu acho fantástico, expressionista, e os livros falam tão pouco sobre ele, é o grande gravador chamado Oswald Guilde, que fazia, nós já expliquei, né, a xilogravura, a litogravura, esses ambientes soturnos, introspectivos, registrou muitas sensações sobre as guerras também, né? Tem uma tristeza, tem uma melancolia nesses trabalhos de Oswald Guilde, também vamos rever Oswald Guilde lá na frente. E depois da Segunda Guerra, né, onde esses ecos do expressionismo parece que tinham quietado, alguns artistas ainda continuavam expressionistas. Até hoje nós temos artistas nessa vibe expressionista. E eu trouxe artistas da segunda metade do século XX, que são artistas, já caíram também no Enem várias vezes, são artistas importantíssimos dentro da história da arte mundial, que é Francis Bacon e Lucian Freud. Vamos ver um pouquinho dos trabalhos. Olha, Francis Bacon, essa obra já caiu no Enem, é um autorretrato. Como deveria sentir uma pessoa que faz o retrato dela mesma assim? Não precisa responder. É óbvio, né? Só de olhar. Desfigurado, a autoestima lá embaixo, triste, né? E a história dele é muito triste. Ele tinha uma relação com o pai muito triste. O pai não aceitava ele do jeito que ele era, não aceitava a arte dele.
preciso falar mais nada. A imagem fala muito mais, né? E questionava alguns valores, como religião, o sexo, né? É um trabalho que já caiu no Enem, principalmente aquele autorretrato. Muito bem, e aqui eu trouxe para vocês Lucian Freud, que é um artista também, olha, ele falece em 2011, neto de Freud, e eu quero mostrar os retratos de Lucian Freud. Olha só, é como se fosse retratos sem filtros, do jeito que a pessoa é, sem posicionar, corpos que não se encaixam num padrão de beleza. É um dos meus artistas preferidos. E ao mesmo tempo que ele é expressionista, ele se torna muito realista, mostrando essa fragilidade, esse momento que você está ali escrachado no seu sofá, ó, né? Que ninguém está te olhando, essa coisa da vida sem filtro. Esse é Lucian Freud, já caiu um autorretrato dele no Enem. Muito bem, meus amigos, olha só. Eu vou interrompendo aqui, né? Estou tentando fazer uma aula maior, assim, no sentido de imagens, mas que não fique muito pesada. Uma aula que fique tranquila aí para vocês, uma aula que seja ao mesmo tempo suave, que a gente possa ver tudo isso aí juntos, tá? Bom, eu queria também que a gente se encontrasse mais, mas nós vamos parar por aqui e eu queria que vocês abrissem todos esses conteúdos, tá bem? Um beijo aí para vocês e até a próxima.